Olá, meu povo de sorte, eu sou o Thiago Rosário, historiador, mestre em História Social e professor. E hoje eu vou falar sobre os movimentos sociais na Primeira República. A República nasceu prometendo liberdade e modernidade. Mas será que ela trouxe justiça social? Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu a chamada República Oligárquica. Enquanto as elites do café controlavam o poder político, o povo reagia no campo e na cidade. A Primeira República foi marcada por coronelismo, concentração de terra, fraudes eleitorais e exclusão política da maioria da população. No campo, a miséria, a seca e a violência tomavam conta. Já nas cidades, as reformas autoritárias e a exploração do trabalho era presente. Isso, claro, vai gerar revoltas. Vamos lá para um resumo dos movimentos sociais ocorridos no campo. Vamos começar com Canudos, que acontece entre 1893 e 1897, lá no sertão da Bahia. Tem como liderança um cara chamado Antônio Conselheiro. Canudos começou com a fundação do Arraial do Belo Monte. Era uma comunidade formada por sertanejos pobres, fugidos da seca e da violência do coronelismo. O governo interpretou o movimento como uma ameaça, e o desfecho disso aí foi 4 expedições militares, destruição total da comunidade e um massacre brutal promovido pelo Estado. Em torno aí de 20 mil pessoas de Canudos morreram e cerca de 5 mil pessoas do Exército Brasileiro morreram. Então, uma totalidade aí de 25 mil mortos. Portanto, uma guerra civil. Agora, outro movimento muito parecido com Canudos é o Contestado. Só que, em vez de ser no Nordeste, vai acontecer no Sul do Brasil. O Contestado ocorre em 1912 a 1916, na região entre Santa Catarina e Paraná. Tudo em torno da construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, que vai atrair aí muitos trabalhadores. Só que essa promessa de empregos e oportunidades vai gerar desemprego, desapropriação de terras e revoltas sociais. E a liderança que surgiu lá com características messiânicas vai ser o Beato José Maria. Lembrando que o Antônio Conselheiros em Canudos também tinha essa figura messiânica, ou seja, uma figura, uma liderança política que tem ligações religiosas. E o desfecho também não vai ser muito diferente de Canudos, tá bom? Vai ter uma intervenção violenta do exército, vai ser reprimido essa tentativa de uma criação de uma sociedade à parte, sem a liderança do governo brasileiro, vai ter a destruição aí por parte do governo brasileiro dessas comunidades, totalizando aí aproximadamente 10 mil mortos. Outro movimento que eu trago para vocês é o cangaço, que vai ocorrer aí de 1870 a 1930 e vai acontecer no Nordeste brasileiro. O contexto do cangaço é a seca, a miséria, a concentração fundiária e a violência dos coronéis. O cangaço foi uma forma de banditismo social. Alguns viam como uma espécie de Robin Hood do sertão, outros viam como grupos muito violentos e criminosos. Uma figura emblemática desse movimento vai ser a figura do Lampião, um dos líderes do cangaço. E o desfecho de tudo isso foi uma forte repressão policial por parte do Estado contra esses grupos e a morte de Lampião lá em 1938. Agora vamos passar para o contexto urbano. Lembrando que o que eu estou mostrando aqui é um resumo, tá? Você precisa se aprofundar em cada um desses movimentos para ter mais informações. Vamos começar com a Revolta da Vacina, ocorrida em 1904. E ela ocorreu no Rio de Janeiro, a capital do Brasil até então. E o contexto dessa revolta foi as reformas. E essas reformas eram uma tentativa de modernizar o Rio de Janeiro e transformar ele numa espécie de Paris tropical, que era a principal referência de urbanização do mundo na época. Isso significou a demolição de cortiço, que era onde as pessoas pobres moravam, a expulsão de pobres do centro da cidade, a perseguição cultural de culturas que não fossem de origens europeias e uma reforma sanitarista bem autoritária. A vacinação, que foi o estopim de tudo isso, era obrigatória, era imposta sem diálogo. Então a população, claro, que vai reagir a essa violência institucional. Vai ter conflito nas ruas e vai ter, consequentemente, a suspensão temporária da obrigatoriedade da vacina. Mas
logo logo perceberam que a vacina era uma coisa boa para a saúde, né, e que ela livraria o país e o Rio de Janeiro ali das doenças que poderiam ser combatidas. Outra revolta urbana é a revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. Já uma revolta dentro da instituição do governo brasileiro, tá bom? É uma revolta envolvendo a Marinha. Contra o quê? Castigos físicos, preconceito racial e péssimas condições de trabalho dos marinheiros. Então a gente tinha duas embarcações extremamente tecnológicas que foram encomendadas pelo Brasil da Inglaterra. E o que acontece? Muitos marinheiros, para poder operar esses navios, foram para a Inglaterra e lá tiveram a oportunidade de ver outras formas de organização militar, que dava mais dignidade aos marinheiros. Então, quando eles voltaram para o Brasil, eles vieram com ideias muito claras do que eles queriam reivindicar de direitos e de melhoria no seu trabalho. Então, sob a liderança aí do João Cândido, que foi uma das pessoas que teve treinamento lá na Inglaterra, os marinheiros dos navios São Paulo e Minas Gerais, que foram os comprados da Inglaterra, se amotinaram. E eles exigiam o fim dos castigos físicos como punição, melhoria nos salários, no soldo, né? Uma melhoria também na alimentação e anistia, o que é o perdão por eles terem feito essa revolta. O governo vai aceitar toda essa proposta aí, mas logo logo ele vai esquecer, vai ignorar a anistia que foi teoricamente dada e vai punir os líderes. Outro movimento importante vai ser o movimento operário, que vai acontecer principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que era onde a indústria estava ganhando um corpo muito maior do que nos outros estados. As fábricas no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, tinham uma forte presença dos imigrantes italianos e espanhóis, e que eles tinham contato com os movimentos operários europeus. Então eles sabiam aí como reivindicar e os passos de como fazer o seu trabalho se tornar mais digno. Então o contexto de tudo isso é salários baixos, jornadas exaustivas e a ausência de direitos trabalhistas. Então os operários se organizaram em sindicatos, realizaram greves, criaram jornais para poder divulgar as informações entre os operários, além, claro, de criar grupos culturais ligados aí à cultura dos trabalhadores das fábricas. Então esse movimento ele vai ter uma influência muito forte do anarquismo e do socialismo científico de Karl Marx. E o destaque para esse movimento vai ser a Grande Greve Geral de 1917 e a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Pois é, mas analisando aí todo esse movimento, o que isso nos mostra, né? Mostra que a elite falava de progresso, mas grande parte da população vivia aí na exclusão social, na repressão, na violência e na desigualdade. Esses movimentos mostraram que a Primeira República foi um período de consenso, tá? Foi um período de conflitos sociais intensos. Então vamos lá para o que você aprendeu hoje. No campo, revoltas como Canudo e Contestado enfrentaram o abandono e a violência estatal. É uma população que sofria muito com a pobreza, que sofria muito com a seca e que sofria muito com o abandono do Estado para as suas necessidades. Lembrando que para o coronel não tinha seca, não tinha penúria, só para o povo pobre. O cangaço expressou tensões no sertão nordestino, principalmente na relação violenta da população comum e dos coronéis. E o movimento operário organizou lutas por direitos. E esses direitos, adquiridos até hoje, usamos eles e temos muito que agradecer a esse movimento operário. Claro, se você é trabalhador. A República Oligárquica, que é uma parte da Primeira República do Brasil, é dominado politicamente pela oligarquia cafeicultora, que era chamado, esse período na época, de República do Café com Leite, por conta da alternância dos governos entre São Paulo e Minas Gerais. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde. Mas aí, para muitos brasileiros, essa república foi uma república da exclusão. Agora eu te pergunto, esses movimentos eram rebeliões isoladas ou um sinal de que todo esse sistema político aí precisava mudar? Escreve aí nos comentários sobre como você percebe esse momento. Porque entender a Primeira República é entender as raízes da desigualdade brasileira, que vem aí se construindo desde o período colonial.